me chamo Renata e estamos aqui no Explicador Virtual para falarmos sobre história. Vamos lá? Nós vamos falar sobre a colonização espanhola, mas nós vamos falar agora na parte da administração. Vamos saber como eles estavam organizados, uma vez que nós vimos que, à medida em que os reis eles permitiram, os adelantados, a concessão, cederam para eles a coroa espanhola uma parte do poder para que eles pudessem administrar o território que eles conquistaram, devendo em troca lhe pagar 1/5 da sua produção. Como nós vimos que isso não estava funcionando, porque muitos conflitos estavam acontecendo entre os adelantados e a coroa espanhola, vimos que a solução encontrada pela coroa foi o quê? Instaurar órgãos estatais, ou seja, órgãos que fariam a representação da coroa portuguesa na sua colônia, na América. E como eles vão se organizar? Nós já vimos que a meta principal dos espanhóis era o quê? Obter metais preciosos e que eles estavam utilizando a mão de obra dos indígenas, certo? Alguns locais que já tinham o esgotamento das minas e eles não conseguiam mais obter esses metais preciosos, eles estavam se dedicando a outras atividades econômicas, como a agricultura e a criação de animais, criação de gado. Então, vamos lá ver como será essa organização desses órgãos estatais criados pela coroa espanhola? Então, quanto à política administrativa, ou seja, quem vai administrar em nome do rei? Nós vamos ter os governadores. E quem eram os governadores? Eram os homens que eram escolhidos pelo rei, que tinham uma função de administrar. Além de administrar, eles tinham a função militar e da justiça. Então, eles eram os grandes representantes dos reis mesmo. Abaixo dos reis estavam, nas colônias, os governadores. Lembrando, pessoal, sempre que esse modelo de administração é referente à administração das colônias espanholas. Tudo bem? Não é referente à administração da Espanha. Então, na colônia, na América, abaixo do rei, quem estava era o governante, o governador. Abaixo dos governadores estavam os vice-reis, tá? Que eles eram os representantes imediatos do rei. Os vice-reis não têm esse nome à toa, Eles estavam aqui, para fiscalizar os governadores, já que eles tinham tantas funções. Os governadores, eles estavam subordinados aos reis, mas aqui eles tinham a vigilância dos vice-reis. Tudo bem? Logo depois que nós vamos ter aqui na administração, serão as audiências. O que seriam essas audiências? Vão ser os tribunais judiciários de segunda instância. A primeira instância onde? Lá na metrópole. E na segunda instância, na colônia, qualquer ato que deverá ser julgado pelo governador vão ser feitas nas audiências. Tudo bem? Então, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso modelo, de organização dessa administração. As capitanias gerais, são situadas em territórios não pacificados ou importantes. Então, esse território, eles vão ser divididos nessas capitanias gerais. Os cabildos, serão os referentes às câmaras municipais, que terão os representantes de cada território e eles serão chamados de cabildos, tá? Todos os cabildos estão subordinados aos governadores. Tudo bem? Então, olha só. A administração, ela vai gerar uma elite hierarquizada, ou seja, a partir desse modelo administrativo, a gente vai ver que a sociedade, ela também vai se organizar em torno dessa administração. À medida que eu falo que vai surgir, uma elite hierarquizada, é porque eu vou ter na minha sociedade pessoas que vão ocupar os cargos e esses cargos eles vão exercer poder em relação aos outros.
Isso é uma hierarquia. E elite é porque eles não eram quaisquer pessoas. Eles eram pessoas importantes, eram representantes do rei, eram funcionários do Estado. E como é que vai ficar dividido? Os chapetones. Quem eram os chapetones? Eram os brancos nascidos na Espanha, que monopolizavam os altos cargos. Você acha que o vice-rei vai ser alguém que nasceu na colônia? Não. Geralmente os cargos maiores, né? Vice-rei, dos governadores, eles eram monopolizados pelos chapetones. Quando eu falo de monopolizados é porque eles eram ocupados, esses cargos eram ocupados em sua maioria pelos chapetones, que eram os brancos nascidos na Espanha. Tudo bem? Seguido dos chapetones estavam os crioulos. Quem eram os crioulos? Os crioulos eram brancos e mestiços, porém que nasceram na América, nasceram na colônia, entre os quais alguns eram ricos e cultos. Então, eles poderiam ter uma boa situação? Poderiam, né? Poderiam ser cultos? Sim. Eles poderiam ser filhos dos chapetones? Sim, também. Porém, eles têm um diferencial porque eles não são nascidos na Espanha, mas eles são nascidos na América. Por isso que ele vai ser chamado de crioulo. Tudo bem? Então, vamos lá. Os nativos, que eram os índios, os indígenas, a maioria da população. Os que viviam aqui, que nasceram na colônia. Aqui, quando eu falo na colônia, tá, pessoal? Porque eu estou me referindo ao continente americano. E os negros, com exceção daqueles estabelecidos nas Antilhas, ou seja, as Antilhas, uma das ilhas lá da América Central, eram pouco numerosos. Ou seja, na colônia espanhola, a gente não vai principalmente nesse período, a presença de muitos negros. A mão de obra negra, escrava, né? Principalmente dos oriundos lá da África, elas vão ser em maior quantidade nas colônias de Portugal. Tudo bem? Dúvidas? Então, podemos seguir? Vamos juntos. Pessoal, por razões econômicas e políticas, até mesmo religiosas, os portugueses e os espanhóis vão acabar abolindo a escravidão indígena, tá? E eles vão substituir essa mão de obra escrava por quem? Pelos escravos que vinham da África. Os africanos, eles eram utilizados em qualquer parte do trabalho, fosse na agricultura, no artesanato, tá? Na confecção, né? Nas pequenas indústrias das manufaturas. Lembram das manufaturas? Então, nas indústrias de confecções, da Marinha Real, nas minas, enfim, qualquer atividade doméstica, né? Muitas mulheres africanas, né, como escravas, elas tinham somente a função de cuidar das crianças, dos chapetones ou dos crioulos. Então, a gente vai perceber que esse escravo africano, ele vai ser utilizado em qualquer trabalho. No início da colonização, lá no século XVII, os espanhóis importaram em torno de 250 a 300 mil escravos. É um número baixo comparado ao número de outros locais, como a colônia portuguesa. Tudo bem? Apesar de ser um número para os nossos olhos bem elevados, né? Essa mão de obra, ela era substituída a todo momento. A partir que um escravo fugiu, ou que um escravo adoeceu, que um escravo morreu, ele logo seria colocado outro em seu lugar, né? Ele logo seria substituído. Então, essa mão de obra escrava africana era um negócio muito lucrativo para quem comercializava esses escravos. Os comerciantes recebiam altas quantias, justamente por essa rotatividade, né? Era muito fácil você substituir um escravo por outro. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. O que vai ser a casa de contratação? Dentre todas aquelas administrações, daqueles órgãos estatais introduzidos pela coroa espanhola para poder melhor fiscalizar
o que estava acontecendo nas colônias para evitar qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de manifestação ou rebelião que fosse contra os seus ideais, porque qual o maior ideal, o maior objetivo dessas metrópoles? É explorar a colônia, é obter lucro com elas. Então qualquer sinal que pudesse atrapalhar o desenvolvimento dessas expansões comerciais, logo teria alguém aqui da colônia, da metrópole, desculpa, na colônia, para que pudesse fiscalizar em nome do rei. E a casa de contratação, ela foi criada lá no início do século XVI, justamente para poder fiscalizar tudo que fosse relacionado com a navegação e o comércio da Espanha nas suas colônias. Pessoal, quando eu falo de colônias é porque foram vários os territórios que os espanhóis eles conquistaram, do mesmo modo que os portugueses, franceses e ingleses também conquistaram. E a transação comercial, ela deveria ser obrigatoriamente, né, passada por um porto da metrópole. Para quê? Ou em Sevilha e depois Cádiz. Por quê, pessoal? Porque aí teria como ter um representante do rei para fiscalizar. Sempre com o intuito de fiscalizar tudo ou qualquer coisa que se relacionasse com navegação e comércio. Essa transação comercial, ela vinha de onde? Vinha da colônia. Então tudo que passava, né, que viesse da colônia para a Espanha, devia passar por um determinado porto da metrópole, porque ele teria um funcionário do Estado que iria fiscalizar para saber o que de fato estava sendo enviado, era o que foi relatado, eles iriam entrar em contato com a colônia, né? Então, tudo estaria de forma em que a coroa espanhola tivesse domínio do que estava acontecendo nas suas terras. Essa atividade comercial, né, atraiu muitos corsários e piratas. O que eram os corsários e os piratas? Eram aquelas pessoas que viviam nos mares esperando por navios de outros povos, né? Principalmente navios inimigos. E aí esses navios, esses corsários, eles iriam fazer o quê? Eles iriam saquear, roubar, pilhar, né? Tomar para si uma mercadoria que não era deles. Olha lá, assaltava as embarcações espanholas constantemente. Por quê? Eles sabiam que ali naquele porto eles iam passar obrigatoriamente. E aqueles navios eles não iam passar ali vindo da colônia sem nada. No mínimo tinha um produto, poderia ter ainda metais preciosos, poderia ter escravos. E tudo isso era lucro. Tanto para a coroa espanhola, quanto para os corsários e os piratas que ali estavam de prontidão para que eles pudessem assaltar esses navios, tá? Então, a coroa vai criar medidas para poder conter esses ataques, porque senão eles vão acabar no prejuízo, é verdade? Uma vez que seus navios eles fossem interceptados por esses piratas e esses corsários, eles acabam chegando na Espanha sem nada. Tudo bem, pessoal? Então, olha só quantas medidas foram criadas pela coroa espanhola para poder proteger o seu território e, principalmente, proteger o produto que era proveniente, que era extraído da colônia, certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos praticar, né, com alguns exercícios. Sempre é muito bom a gente passar por papel as nossas ideias, né? Escrever é fundamental para a organização do nosso estudo. Então vamos lá. Quais eram os principais cargos de administração da coroa espanhola em suas colônias? Se eu estou falando de cargos de administração da coroa espanhola em suas colônias, estou falando dos cargos que eram ocupados por aqueles que viviam na América. E quem vivia aqui na América? Os principais cargos. Então, pessoal, os governadores e vice-reis são os cargos mais importantes, né, que vão ser exercidos aqui na colônia. Número 2.
A mão de obra indígena foi substituída por qual? Tá fácil, né? Também de forma escrava foi substituída pelos africanos. Olha lá, escrava africana, a mão de obra, né? Que foi substituída dos indígenas. Número 3. Qual o órgão criado para fiscalizar a navegação e o comércio espanhol nas colônias? Tá facinho, né? Esse foi o nosso último assunto. A Casa de... Muito bom. Casa de Contratação. Olha lá, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem com nome, confundiu, não tem problema não. Vamos retomar o vídeo aula e aí tudo vai ser resolvido. Até mais!